Infelizmente achei que estava gravando a sessão desde o começo, mas só nos últimos 3 minutos percebi que não estava, mas de qualquer forma, aqui vai um resumo de o que aconteceu. Com o corpo derrotado de Velmon juntamente ao solo sagrado e amaldiçoado, o grupo se viu em uma encruzilhada claustrofóbica. O caminho adiante havia desabado, e a biblioteca anexa estava tomada pelo frio e pelo esquecimento, estantes vazias, papiros corrompidos pelo tempo e gelo cobrindo o saber perdido. Mas ali, entre tomos empoeirados e volumes esquecidos, encontraram uma alavanca disfarçada em uma estante de pedra, que revelou um caminho oculto serpenteando ao redor do desabamento. Silenciosamente, atravessaram o túnel estreito, sentindo o peso de estarem sendo observados por olhos antigos, ou talvez fosse apenas o ar gelado sussurrando memórias de quem ali pereceu. Até que, enfim, chegaram à câmara principal. Um salão vasto, sustentado por 6 colossais pilares de pedra escurecida, alguns já rachados pelo tempo. No centro, uma estátua monumental da Rainha Corvo com suas asas abertas, o rosto oculto sob uma máscara de porcelana voltada para baixo, em claro gesto de luto. Diante dela, repousava o túmulo do campeão das Ravenas, Purvan Suul. Um mármore negro gélido, coberto por um livro encadernado em couro escuro, que pulsava com magia contida. Ao abrirem o sarcófago, o ar tornou-se quase sólido de tão frio. Lá dentro jazia um esqueleto perfeitamente preservado, trajando uma armadura leve enegrecida, adornada com penas sombrias, e em suas mãos ossudas, uma gema de luz púrpura intensa, que parecia conter séculos de sabedoria e mistério. Era a gema arcana da adivinhação, uma das lendárias 7 gemas eternas, criadas pelos primeiros magos arcanos para desafiar o monopólio dos deuses sobre o destino. Mas o conhecimento carrega um preço. Quando Alomer, sem hesitar, tocou a gema, uma explosão pútrida de energia necromântica se espalhou da tumba como uma onda, varrendo tudo ao redor. Tom foi lançado para trás, e ao tocar o chão, seu coração já não batia mais. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Em pânico, a Ria iniciou imediatamente o ritual de retorno. Thoradin e Alomer canalizaram suas próprias forças vitais, o clérigo suando sangue, o arcano consumindo parte de sua essência mágica. Mas algo resistia. O véu da morte ali era mais espesso do que nunca, e o ritual falhou. A alma de Tom havia ido além do alcance como um ponto. Foi então que Alomer, impulsionado pelo desespero, pela culpa e pela lealdade, subiu no túmulo aberto e encarou a estátua da Rainha Corvo. Ali, entre sombras e ecos de asas, ele falou. Não foi um grito. Foi uma prece, uma barganha, um pacto sagrado. Leve a mim. Traga a ele. O destino não está completo se ele partir agora. Em meu nome, que ele viva, e que eu leve o peso. A resposta foi silenciosa. Não veio em palavras. Apenas penas negras começaram a cair ao redor de Alomer, flutuando como neve invertida, até que ele desapareceu diante dos olhos dos companheiros. Túmulo, agora vazio, emanava uma escuridão que nenhum feitiço conseguia iluminar. Tom despertou. Seu corpo respirava, sua alma havia retornado. Mas ele se ergueu em um salão congelado pela perda. Alomer não estava mais ali. O choque, a dor e o silêncio falaram mais do que qualquer grito. As penas continuavam a cair. Mas então, o silêncio gélido da tumba foi rasgado por um bater de asas cada vez mais alto, não vindo do mundo físico, mas de algo além, que atravessava os véus do plano dos mortos. As penas negras que antes caíam suavemente agora desabavam como uma chuva invertida de tristeza e presságio. E então, acima do túnel de entrada, emoldurado pela penumbra e pelo brilho etéreo da câmara funerária, Alomer pousou. Sua figura havia mudado. Ele vestia agora a armadura lendária do caminhante do limiar, as penas de metal e sombra se movendo como se tivessem vida própria. Em sua mão direita, brilhava intensamente a gema arcana da adivinhação, pulsando com o poder ancestral dos deuses, ou de algo que ousava ser maior. A barganha havia sido aceita. Mas o custo fora selado. Uma passagem se abriu atrás da estátua da Rainha Corvo, a pedra deslizando em silêncio como se o próprio templo compreendesse o fim daquele ciclo. O grupo atravessou a abertura sem dizer uma palavra. Não havia o que dizer. Do outro lado, a luz do dia os recebeu como uma bênção esquecida. Seus corpos estavam exaustos, quebrados, arranhados tanto por feridas físicas quanto pelas marcas invisíveis da alma.
Encontraram abrigo em uma clareira entre as rochas da montanha, e ali, finalmente, descansaram. Mas o descanso não veio para todos. Durante o sono profundo, Asriel foi arrastado para o interior de sua própria mente, uma memória recuperada com dor e nitidez cruel. Ele estava em uma planície tomada por fogo e morte, ao lado de Sarmorin, o paladino de Pelor, e os companheiros de outrora. Enfrentavam uma horda de mortos-vivos, criaturas da corte dos corvos. O céu parecia prestes a rasgar, e então a voz apareceu, gélida, ombeteira, inconfundível. Tolos, ainda acreditam que podem deter o fim. Era ele. Arthur. O vampiro. O líder da corte. O arquiteto por trás das sombras que perseguiam o grupo desde o início. A gargalhada dele reverberou pelos céus, e então o mundo virou fogo. Uma explosão colossal envolveu a todos. Asriel viu Simona e Zefur desaparecendo em chamas, seus corpos obliterados sem qualquer chance de defesa. San Morin, em um último gesto, envolveu-se em luz dourada e foi abraçado pela explosão, desaparecendo com ela. Asriel foi lançado para longe, caindo da montanha como um cometa de carne e desespero. No instante antes do impacto, ele ouviu uma única frase, como um sussurro divino e profecia ao mesmo tempo: o templo de Pelor é a chave, e então, o escuro. Asriel acordou em meio aos companheiros, arfando, a pele fria, os olhos cheios de presságios. O verão estava em seu último dia. E com ele, o domínio de Pelor, o Senhor do Sol, da cura e da esperança, se esvaía. Quando o próximo amanhecer chegasse, ou Pelor agiria, ou seus inimigos o fariam primeiro. É. Nossa, Mas o mais importante, a frase mais importante é que um campeão supre supra o uma poder de gema. uma gema. Assim, Então é ele age como incomparável. catalisador. Isso aí eu peguei. É, então. Caramba, velho. Um olho no vaso. É, outra Tá sessão. virado. Aquele negócio. Vocês lembram que o Arthur tava conquistando todas as gemas que ele conseguia pra fazer alguma Uhum, coisa. Vocês não sabem o que as gemas fazem juntas, né? Então. uhum. Pô, a gente podia pesquisar isso aí Quantas também, gemas né? a gente sabe que ele tem? 3, né? Ele tinha. Vocês lembram que o cara tinha local pra 6 e ele Ia pra provavelmente tinha já 5. Ou 4. 4. Porque ele tinha a verde, a azul, a amarela e a vermelha que ele carrega. A laranja, vocês têm É um a roxa. sentimento que talvez estava naquele coração. Que Mas era a aí ele chave pra pegou. alguma coisa. Ele pegou também. Ué, Então só tava faltando uma gema pra ele fechar Ele é o quem? O cálice inteiro. Thanos, pô? basicamente. Talvez. Mas são 7, né? Não, 8. Que é uma pra cada 8? escola. São uma pra cada escola, mas 2 estão perdidas há muito tempo. E 6 também, né? Se perderam algum tempo, só a do cálice estava mais visível. Tá. Precisamos ir pro Templo de Bela. Esse é o mais importante. Ele disse isso pro Azriel, então. Pô, mas Azriel já passou no Templo de Bela. Mas você não lembrava, né? O Tudo bem. Vamos Featherfall. pra lá. Featherfall Eterno. Uhum. Aí eu vou, na verdade, né? Só que eu tenho que usar durante 1 hora. É, Essa aqui deu só uma vez por descanso longo, tem. eu me direciono até Ah, então eu vou as guardar pra essa beiradas. Sabe? oportunidade. Então a gente começa a próxima sessão com vocês voltando pra lá. Vocês me falam quando vocês vão chegar lá. Fica chutando. There goes my hero. Descendo vai demorar umas 5 horas, mais ou menos. Desce a montanha, né? Pulando corta 2 horas aí. Mas tem uma coisa aqui, tá aqui embaixo. Você vê uma torre explodida. Eita. Uma torre explodida. Tô vendo, vem aqui. E você lembra que a última vez que o Tom apareceu, ele falou que estavam investigando uma torre, né? Com uns Hum, negócios hum. místicos e tal. E a explosão separou ele do grupo. Ah, que tristeza, eu tinha certeza que eu tava gravando. Nossa. É. Então, faz o seguinte, dá um resumo da sessão inteira, só pra gente ter anotado o que aconteceu nessa sessão. Não, eu vou mandar no grupo lá então. Um resumão. Meio que Pode. sentar amanhã, escrever certinho e. Tá, pode ser, pode ser. Você é bom, né, Toledo? Aí eu coloco eu coloco uma IA pra falar, aí eu coloco o áudio no vídeo.
Ué. Fala aí, então, mas você pode falar também, ué. Não, ué. É um resumo pra posteridade aqui. Eu Que não, né? isso? Eu não, tô de boa. Não. É, esquece aí. É, sem faz essas coisas aí. Mas é isso. Então, na próxima sessão a gente já começa com vocês na cidade, mas depende do tempo que vocês vão levar. Beleza.